Era justamente isso que eu queria começar. Por que dessa divulgação prévia e não uma divulgação logo já com o censo fechado em 100%, Jorge? Por que dessa divulgação? Eu queria que você pudesse até explicar, porque ontem eu recebi, acho que uns 3 questionamentos, mas são números prévios, então quer dizer que pode aumentar mais um pouquinho Serra Talhada e outras cidades, então nada melhor do que você, que pertence ao IBGE, que possa explicar pra gente. Tá, qual era o planejamento do IBGE ao realizar o censo demográfico? O planejamento era que o censo terminasse em 3 meses, que é o que sempre acontece. Foi o que sempre aconteceu nas outras operações. 2000, 2010, né? A contagem populacional de 2007 também. 3 meses a gente finalizou tudo. Só que o IBGE aceitou fazer um censo, realizar um censo, sem a verba realmente necessária. O IBGE pediu 3,2 bilhões e o governo, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no qual o governo foi obrigado a repassar o dinheiro para o IBGE realizar o censo, e o governo deu 2 bilhões. E o IBGE, em vez de dizer, não, nós não vamos realizar o censo com esse orçamento porque não dá para fazer. A gente vai fazer com o que a gente orçou. Em vez do IBGE agir, a diretoria do IBGE agir dessa maneira, a diretoria disse, não, então nós fazemos com 2 bilhões. Vamos apertar aqui, vamos diminuir qualquer despesa que tem e a gente faz. Bom, esse foi o tiro no pé. Porque sem dinheiro, os essenciadores não trabalham, eles não continuam trabalhando, eles não vão a campo. E quando começou o censo, então com esse corte de verba, os essenciadores receberam um salário pequeno. E quando eles receberam o primeiro salário, depois do primeiro mês de trabalho, a maioria deles desistiu. E quando eles desistiram, o IBGE nós convocamos novos concursados para fazer o treinamento, mas já não era tão assim do interesse dessas pessoas aprovadas em concurso. Porque é aquela história, né, Jorge? Infelizmente, a maioria são atraídos pelo dinheiro, o salário, né? Pelo valor. Até porque é um trabalho desgastante. Você tá na zona rural, você tá na zona urbana, com o sol da nossa região. Você tem que voltar na casa pelo menos 4 vezes, se você não encontrar ninguém. Então, é desgastante. Então, você tem que remunerar bem. Primeiro ponto. Então, o IBGE não tinha o recurso necessário, as pessoas saíram. Isso fez com que nós não conseguimos treinar a quantidade correta de recenseadores para continuar o trabalho daqueles que saíram, e a gente foi se desdobrando. Conseguimos treinar poucos e esses poucos começaram a trabalhar, alguns outros acabaram também desistindo. Enfim, isso fez com que atrasasse, né, o final da coleta, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. E o IBGE tem a obrigação constitucional de dar os dados da população de cada município para o TCU, o Tribunal de Contas da União, até o final de dezembro. Só que o IBGE previa que conseguiria terminar até outubro. Então daria os dados do censo. Um censo finalizado, os dados seriam os dados do censo passados para o TCU. Então o censo não terminou em nenhuma unidade da federação. O censo ainda está em campo em todos os municípios do estado de Pernambuco, por exemplo. Mas o IBGE tinha essa obrigação. O que é que o IBGE fez? O IBGE pegou os dados coletados até o dia 25 de dezembro de 2022 em todas as cidades, e com base nesses dados o IBGE lançou a população de cada município para cumprir esse compromisso junto ao TCU, e essa população repassada servirá de base para os cálculos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, para cada município. Essa população que foi lançada com base nos dados do censo no dia de ontem, ela é o dado oficial de cada município brasileiro agora. Muito bem, então já são dados oficiais, apesar de ser número prévio, né, que você disse que está em campo ainda, por conta justamente da solicitação do TCU, mas são dados oficiais. São dados oficiais. São coletados, que foram coletados e que já é base. Porque, inclusive, eu estava vendo quando você pesquisa a população de Serra Talhada, dá uma estimativa de 2021, deu uma estimativa de 87 mil e alguma coisa, mas é sempre uma estimativa que o IBGE faz. Então, só o censo é quem dá o número exato de habitantes, né, de cada cidade, né? Exatamente, porque o censo ele ocorre de 10 em 10 anos. O grande censo, que nós chamamos o censo demográfico, que visita todos os domicílios no Brasil, é de 10 em 10 anos. Entre os censos, o IBGE tem o planejamento de realizar uma contagem da população, que é um mini censo, por assim dizer. Por que é um mini censo? Porque ele vai acontecer nas cidades que tenham
de 170 mil habitantes abaixo. Então, cidades como grandes centros, como Recife, Olinda, Jaboatão, Petrolina, Caruaru, não entram nessa contagem da população, que é realizada normalmente 5 anos após o censo demográfico. Então, nós tivemos o censo em 2010, em 2015 nós deveríamos ter uma contagem da população para atualizar as populações municipais. Mas, mais uma vez, por conta de cortes orçamentários do governo federal, o governo não disponibilizou a verba para o IBGE realizar essa contagem. E o que é que o IBGE tem que fazer quando não há censo e nem há contagem da população? O IBGE, por essa obrigação institucional de passar os dados ao TCU todos os anos, o IBGE vai ter que fazer uma estimativa ano a ano da população de cada município. Porque você imagina, a gente teve o censo em 2010, já imaginou se a população de Serra Talhada até o ano passado fosse a mesma de 2010? Não existe, era 79.232 pessoas. Então tá errado, estaria errado. Então o IBGE faz as estimativas ano a ano. Essas estimativas são baseadas nos índices de crescimentos que cada município teve nos últimos censos. Então, digamos, 91 para 2000, Serra Talhada cresceu. De 2000 para 2010, Serra Talhada cresceu. Então o IBGE entende que a cidade vem numa crescente populacional. Além disso, o IBGE coleta nos cartórios o número de nascimentos e de óbitos em cada município do Brasil. E hoje também tem um sistema integrado, assim, quando nasce tem um sistema, né? O sistema integrado nós recebemos pela internet esses dados e são processados. Com isso, o IBGE consegue identificar o que nós chamamos de crescimento vegetativo em cada município. Então, com base no índice de crescimento entre os censos, com base no índice de crescimento vegetativo, o IBGE calcula e lança a expectativa de população para a cidade a cada ano, que nós chamamos de estimativa populacional. E essa estimativa populacional passa a ser, para todos os fins de direito, a população oficial de cada município. Aí você me pergunta, ô Jorge, deu o ano passado 87 mil e tantas pessoas para Serra Talhada, na estimativa. Isso. Mas essa população foi realmente encontrada em Serra Talhada? Aí vamos entender. A população encontrada em Serra Talhada no último levantamento foi 2010, foi 79.232. A população de 87 mil e tanto era uma expectativa, era uma estimativa que passa a ser um dado oficial. A homologação desse dado só vem realmente com a coleta do censo, quando nós visitamos todos os domicílios e contamos todas as pessoas do domicílio, que é o que nós estamos fazendo agora. Isso, então, para chancelar algumas cidades, nós teremos essa estimativa vai ser ultrapassada, como foi o caso de Serra Talhada. Isso. E outras cidades, essa estimativa que o IBGE lançou não vai ser alcançada por motivos vários, que a gente pode até entrar também nesse tema depois. Isso, ô Jorge, eu estava vendo aqui os números, né? Serra Talhada é hoje a cidade do Pajeú mais populosa, né? Com a maior população, 91.624, seguida de Afogados da Engazeira, continua ainda, as 3 maiores cidades são essas, né? Serra Talhada, Afogados com 40.120 e São José do Egito 31.154, né? A cidade de São José do Egito, ela nunca consegue passar, desde a época que eu morei lá, era nessa faixa de 30 mil habitantes, né? Então ela tem como se fosse uma estabilização lá de população, mas nós temos aqui o menor município do Pajeú, Engazeira, 4.750, Calumbi é o penúltimo aqui da região do Pajeú, com 5.241 habitantes, né? Naquela cidade. Nós tivemos um dado bem interessante, que foi Petrolina se tornando a 3ª maior cidade em termos populacional nesse censo, né? Ultrapassando Caruaru com cerca de 10 mil habitantes, né? A diferença delas agora, e Recife, Jaboatão, aí vem Petrolina, e Serra Talhada acaba sendo aqui do sertão a 2ª maior, né? Em termo populacional, vem ali Araripina, que tem 85 mil, enfim, eu estava vendo os dados agora, que nós temos uma matéria também bem explicativa lá no nosso site, sertãonoticiaspe.com.br, que coloca que o sertão do Pajeú, juntando todas as cidades, tem 327.373 habitantes nesse divulgação prévia. Agora, o questionamento que eu faço é o que eu vi que a AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, está pedindo uma prorrogação do IBGE, Jorge, para até fevereiro de 2023, ou seja, mais 2 meses, né, para ser coletado os dados em 100%. Mas aí, como você estava falando das dificuldades do IBGE, eu estava vendo que
está se cogitando parcerias com as prefeituras, tanto em divulgação, tanto também na questão de ajudar com transporte, com combustível, mas a pergunta que fica: por que não houve essa parceria antes, né? Eu queria que você pudesse até contar pra gente sobre isso, né? Eu sei que muitos prefeitos devem ter ligado bastante para a sua regional, justamente porque muitas prefeituras não conseguiram ultrapassar a faixa de FPM, né? Como você colocou, a base populacional é justamente essa base de faixa do FPM que ajuda a chegar mais recursos no município, né? Dos municípios brasileiros. Queria que você pudesse falar sobre isso também. Então, o IBGE, para garantir a transparência dos trabalhos, a isonomia das entidades e da sociedade civil, realiza reuniões que são documentadas para apresentar, antes do censo, a perspectiva de trabalho que nós temos e a metodologia que vai ser aplicada. Nós chamamos essas reuniões de REPAC. São reuniões de acompanhamento e planejamento do censo demográfico. Isso, eu já fui convidado, inclusive, bem umas 3 vezes já também. Então nós chamamos representantes da mídia, nós chamamos poder executivo, legislativo, judiciário, chamamos entidades importantes como o IPA, como a Dagro, como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, FETAP, CDL, nós convidamos. Nem todos comparecem, nem todos participam, mas a maioria manda representante. E a gente fez essas reuniões, tem feito essas reuniões desde 2020, em todas as prefeituras. E esse ano nós fizemos, antes de iniciar o censo, apresentamos a equipe e dissemos: nós precisamos fazer parcerias. Em que sentido? Parceria de transporte, de logística, né? Porque você imagina uma cidade grande com as características de Serra Talhada, em especial na zona rural. Um território tão enorme amplo na zona rural, né? E nós temos agentes de saúde que trabalham, que conhecem a região melhor do que ninguém. E nós temos pessoas das próprias regiões e da prefeitura que conhecem as áreas. E nós solicitamos em todas as cidades, aí não é só Serra Talhada, nós solicitamos em todas, o apoio com o transporte dos recenseadores, né? Disponibilização de um carro, de uma moto, né? Não que o IBGE não possa fazer, mesmo que o recurso seja escasso, mas o IBGE conseguia, com seus próprios recursos, fazer essa logística. Mas tendo o apoio de quem já conhece a região, facilita e acelera o trabalho. Isso, né? Sem dúvida. Nós tentamos, mas a maioria das prefeituras indicavam que não tinham essa condição, por qualquer motivo que seja. Não, nós não temos carro, não, nós não temos motorista, não, nós não temos moto para fornecer. E se eximiram dessa responsabilidade, com raras exceções. Aí nós não vamos nomear, né? Durante a coleta, nós fizemos outra reunião e indicamos quais eram os problemas que nós estávamos enfrentando para finalizar a coleta num prazo que nos desse possibilidade de, depois de terminar a coleta regular, fazer esse trabalho de verificação e passar um pente fino. Mais uma vez, a maioria das prefeituras disseram a mesma coisa. Não tem recurso, não tem condições. Não tem carro, não tem motorista, não tem moto, não tem como a gente. Então, tranquilo, nós vamos fazer com o que a gente tem. Então, a característica hoje dos recenseadores, em especial aqui na nossa região, em especial Serra Talhada, são pessoas que muitas vezes estão trabalhando pela primeira vez. São pessoas que, na maioria, são universitários. Pessoas que não têm um veículo próprio. Pessoas que não têm sequer habilitação. Então, eles dependem de um terceiro para que eles contratem esse terceiro, para que leve eles até os setores e lá eles fazerem o recenseamento. Porque o IBGE também não tem carro suficiente para passar para 70 recenseadores, no caso de Serra. Ou para 13 recenseadores em Triunfo, ou para 11 em Santa Cruz. Não tem, a gente não tem essa frota. Então nós não tivemos o apoio massivo do poder executivo ou do poder judiciário ou de qualquer outro poder. Então fizemos com os nossos meios, nos desdobramos para encontrar pessoas disponíveis para levar os recenseadores até essas áreas rurais em especial, mas foi feito. Nós conseguimos. Não conseguimos antecipar, porque os problemas foram inúmeros. Você imagina, os recenseadores, a gente tinha o dinheiro, dizia, olha, arranje alguém, providencie alguém que lhe leve lá, e eles não conseguiam arranjar.
Entendeu? Não conseguiam arranjar, porque era muito mais. É difícil fazer mesmo, Jorge. É difícil. Um trabalho tão importante como é o censo. Gente, política, as propagandas são muito bonitas, né? Mas quando, na verdade, as prefeituras só vão procurar vocês quando, pronto, vão procurar agora, vão começar a procurar vocês agora, porque muitas prefeituras, eu estava vendo o levantamento, 64 vão ter redução de faixa de FPM, 8 vão subir e 112 dos 184 municípios de Pernambuco vão manter a mesma faixa. E aí aquele prefeito vai ficar indignado, vai dizer, não, mas rapaz, porque vai ver a quantidade de habitantes que ficou faltando para ele pular de faixa. Aí sim eles vão começar a procurar. Mas por que não procuraram antes? E é tão importante, porque não é só a questão de FPM. O Jorge já veio aqui outras vezes e já colocou pra gente. Para saber qual é o problema, para saber quais são o número de deficientes que tem na cidade, para poder se investir mais nessa política, na área da assistência social, de saúde, de saneamento, de oferta de serviços. É tudo uma base para que políticas públicas sejam implementadas. Não é só questão de FPM, mas é o que mais chama a atenção das prefeituras. Isso, infelizmente, é o que a gente tem que dizer, tem que ser franco. Eles estão interessados na ampliação dos recursos, mas aí na hora da parceria ninguém aparece, né, gente? Infelizmente. Mas eu tenho certeza que seu telefone vai tocar um bocado, viu, Jorge? Não, já tá tocando. Muitos dias, viu? Mas aí eu tenho que também, vamos dar a César o que é de César. Irlando, lá em Santa Cruz, providenciou uma moto e deixou. O prefeito Irlando. Foi. Né? O prefeito deixou a moto à disposição por um período. Parabéns para ele, por ter feito pelo menos essa parceria momentânea. A né? prefeitura de Serra Talhada, desde o mês passado, também fez a parceria, forneceu um recenseador, veio de fora, porque a gente precisou trazer um recenseador muito bom. É um veterano já. Um veterano com experiência em zona rural, veio de Betânia, inclusive. E ele não tinha onde ficar em Serra Talhada, a prefeitura pagou uma pousada para ele. Entendeu? E o cara foi e fez o trabalho. Fez corretamente e rápido. E até mesmo carro, a prefeitura, a gente colocando o combustível e pagando a diária do motorista, a prefeitura forneceu o carro também, aqui em Serra Talhada. E agora, do mês passado pra cá, né? E Serra Talhada, então, como é que tá a situação? Falta ou já fechou? Não, a gente tá agora o pente fino, que a gente chama de pente fino. Porque assim, nós passamos nos domicílios, todos os domicílios de Serra Talhada e todas as cidades são georreferenciados. Toda casa que a gente visita é batida uma coordenada de GPS, seja na zona urbana ou na zona rural. E o recenseador, quando ele está na zona urbana, trabalhando na zona urbana, ele chega na tua casa e ele não te encontrou em casa, não encontrou ninguém. Ele marca, tá lá, tua casa está georreferenciada, o endereço está cadastrado e ele coloca a tua casa como morador ausente, ou seja, mora alguém ali, mas está ausente no momento que o recenseador passou. O recenseador tem a obrigação de voltar pelo menos 4 vezes lá, porque se ele não voltar, o setor dele não fecha, ele não recebe pagamento. Então ele tem que voltar 4 vezes em dias e horários diferentes. Então digamos que o recenseador, ele queria usar de má fé, ele queria se livrar da tua casa, porque ele não te encontrava. Então, ele poderia colocar que tua casa era vaga ou de uso ocasional. Vaga ou de uso ocasional é aquela casa que não tem entrevista porque não mora ninguém. A gente já tem um trabalho de supervisão e já foi feito para verificar se isso ocorreu. Não detectamos. Mas agora nós estamos fazendo, por isso que chama pente fino, porque nós estamos visitando todos os domicílios que estão nessa situação de vago e de uso ocasional. Para saber realmente se tem gente ou não. Exatamente, né? Para ter a certeza, fechar e se houve algum erro, né, eu falo, pode ter havido má fé, mas pode ter havido erro também. De repente a pessoa passa, não vê ninguém, a casa tem características ali de estar abandonada e o vizinho diz, não, aí não mora ninguém. E ele coloca na classificação que a casa é vaga. Mas agora a gente está passando esse pente fino para verificar se aquela casa realmente é vaga, se ele classificou corretamente. E se não classificou corretamente, se tem alguém morando, vocês vão em busca dessa pessoa. A gente faz a contagem dessa pessoa. A gente reabre o setor, reabre o questionário e faz a entrevista. E agora, aproveitando sobre o que o AMUP tá, né? Porque não foi feito parceria. O IBGE solicitou parcerias. O IBGE solicitou parcerias, na maioria das cidades não tivemos as parcerias. Teve Floresta também, que a Câmara dos Vereadores lá, o presidente forneceu um carro para levar os recenseadores numa zona rural lá, em 2 ou 3 dias. Então, são casos pontuais, né? Então agora é muito simples vir essa cobrança em cima do IBGE, mas nós realizamos. Todos, Tony, qualquer
nós fazemos reuniões, né? Continuamos fazendo as reuniões, agora estamos fazendo reuniões extraordinárias, mas todas as casas de todas as cidades aqui da nossa região, elas estão georreferenciadas. Elas foram visitadas. O recenseador passou nas casas, de porta em porta. Porque é fácil eu dizer para você, Tony, passamos em tudo, mas não poder provar. Só Exatamente. que eu posso dizer, passamos em todas, e eu posso dizer, podemos provar porque todas têm uma coordenada capturada. Então isso é muito importante. Jorge, eu queria lhe agradecer pela participação. Eu só queria para no final aqui perguntar o seguinte: o Serra Talhada, com essa população de 91.624, ela passa de classificação de FPM ou ainda vai demorar um pouquinho para acontecer dessa mudança? Ou já muda alguma coisa em relação à Serra Talhada? É claro que algumas verbas destinadas a cada município vêm pela quantidade exata de população, da população, né? Então essas verbas aí, logicamente, quanto mais pessoas, mais verba o município vai receber. Com relação ao FPM, porque existe as faixas que mudam o coeficiente de cada através das faixas populacionais, né? Nessa população, Serra Talhada está assim à beira de subir de faixa, mas ainda não subiria. Então a prefeitura vai oficiar alguns questionamentos que tem. Eu falei hoje com Joana, a secretária, vai oficiar isso para o IBGE responder os questionamentos, né? Porque esse dado que foi lançado não foi por nós, não foi nossa regional que chegou lá e disse: olha, lança aí no Diário Oficial da União, no Tribunal de Contas da União, lança esse número aí. Não fomos nós. Isso foi diretamente da sede com base nos dados que nós coletamos. Então eles vão fazer essa demanda para verificar. Mas digamos, Tony, já responder de forma objetiva a tua pergunta. Digamos que a população fica, né, para o ano que vem, depois que o censo finalizar, fica essa mesma que foi lançada. Digamos que isso aconteça. Terminou o censo e é essa mesma população. Faltam algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas para mudar de faixa. E a prefeitura faz os questionamentos e o IBGE responde: não podemos fazer alteração, essa foi a população homologada e tudo, com base no trabalho técnico e tal. No próximo ano vai sair uma nova estimativa. Nessa nova estimativa, logicamente, que automaticamente essa população já vai ultrapassar a faixa e o município vai mudar de faixa do FPM. Claro, sempre é um trabalho técnico. Me diga uma coisa, quem está nos ouvindo agora e diz: olha, rapaz, o IBGE não passou na minha casa ainda, pode procurar vocês diretamente na agência que fica ali na Pracinha Manuel Pereira Lins? Pode sim, pode procurar a gente na Praça Manuel Pereira Lins, 876, nosso endereço, tem a placa do IBGE lá, é fácil de identificar, e pode também ligar para 137, mas isso, lembrando, só deve ser feito depois de você consultar todas as pessoas que moram na sua casa aqui, né? E perguntar se alguém respondeu, porque o questionário é muito simples, é muito rápido, então alguém pode responder e não lhe informar. Então pergunta primeiro. Constatado que não foi, ninguém respondeu ao questionário, procura a agência do IBGE aqui em Serra Talhada ou liga para 137. É uma ligação gratuita, você vai passar seu endereço, eles vão repassar para as equipes de cada município e eles vão fazer a coleta em sua casa ou por telefone. Certo? Então o 137 está funcionando na maioria dos municípios, mas não está ainda em todos. Então Serra Talhada até ontem não estava contemplada ainda com 137. Mas Triunfo, Santa Cruz, qual é a outra cidade? Betânia, que é da nossa região, Floresta, estão contempladas com o 137 e a lista está sendo atualizada diariamente. Então a gente pode entrar também no site do IBGE e verificar se a nossa cidade já está contemplada. De repente hoje pode ser que Serra já esteja, ontem não estava, pode ser que hoje já esteja. Muito bem. Jorge, meu querido, aproveitar muito, agradecido aqui mais uma vez pela sua participação, aproveitar e desejar um feliz ano novo para você e para toda a sua equipe lá do IBGE, e a gente agradece, e qualquer coisa eu vou lhe aperrear mais ainda, viu? E tomara que essas parcerias, né, que não surgiram ao longo do censo, elas possam surgir agora para facilitar e ajudar aos recenseadores a chegarem nos rincões, né, na zona rural, que é muito difícil mesmo, dos municípios daqui da nossa região, que é vasta mesmo, a zona rural, um território enorme, e que vocês possam ajudar a IBGE. É muito importante, gente, né, o censo demográfico. Jorge, amigo, obrigado, viu, pela participação.
Tony, eu agradeço demais e me coloco à disposição. Estou entrando de férias de forma compulsória a partir de segunda, porque são férias do ano passado. Entendi. Então eu tive que adiar até 31 de dezembro para começar elas ainda esse ano, que é a obrigação, né, pela lei. E aí eu vou tirar 20 dias, vou tentar descansar um pouco a cabeça, mas a equipe vai continuar trabalhando. Tem outro coordenador. Merecido, viu? Merecido. Tem outro coordenador aqui em Serra também que vai estar coordenando a equipe. E tem outro em Petrolândia. Então, assim, eles respondem a mim, mas na minha ausência eles respondem pelas áreas deles, que é o Veras, Eudes Veras aqui em Serra e o Eric Sandes lá. E as equipes municipais estão trabalhando. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós colocamos os meios à disposição e no final do censo, quando o dado for homologado, finalizou tudo, você me convidar, a gente tá aqui de novo. Já tá feito o convite. Obrigado, amigo. E bom descanso para você, merecido, viu?